Fala turma, passar para vocês o tutorialzinho de pandas aqui, tá? Começando como criar um data frame. E o pandas, se você quiser entrar para essa área de análise de dados, ciência de dados, você tem que saber pandas, tá? É importantíssimo tanto para construção de modelos de machine learning, até para análise de dados, visualização de dados. Você consegue ter uma flexibilidade muito grande, né? É como se você conseguisse utilizar o Excel, por exemplo, para manipular quantidades massivas de informações, milhões e milhões de linhas. Tá? Então eu vou começar aqui, DF1. O que é o DF1? Data Frame 1, esse é o significado. E aqui eu importei aqui em cima o NumPy, né, que nós vimos no tutorial anterior, e o Pandas. Eu coloquei import Pandas sem o SPD, que né, geralmente é a convenção que a gente importa. Eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês a diferença, que é o que eu não fiz no tutorial de NumPy e algumas pessoas têm essa curiosidade. Então aqui, ó, df1 dataframe 1 pandas ponto. Para construir agora um dataframe, a gente passa dataframe, abre parênteses. Lembrando que o D e o F do dataframe, eles têm que estar maiúsculo, combinado? Então aqui a gente passa uma lista aqui dentro que são as informações. Então a lista vai ser 44, 55, 66. Vou vir aqui no final, repetir o nome do nosso data frame que a gente acabou de criar para a gente conseguir visualizar ele. Ótimo. Então, enfim, é um data frame bem simples. O 44 está no index 0, o 55 está no index 1, 66 index 2. O index é a posição, né? Posição 0, 1 e 2. E o nome da nossa coluna é 0. Como a gente não passou nenhuma informação para o Pandas, ele não sabe. Então ele colocou aqui um 0. Mas a gente vai mudar isso daqui a pouco. Agora a diferença, porque imagina, beleza, que é um comando só de uma célula apenas. Agora imagina você trabalhar isso com dezenas e dezenas de vezes, centenas de vezes, você tendo que repetir Pandas. Por isso que geralmente a gente coloca aqui como convenção SPD. Mas você pode colocar aí, sei lá, o nome que você quiser. Se quiser colocar pipoca, papagaio, você pode colocar. Geralmente a convenção é PD. E aqui a gente, enfim, a gente coloca PD como uma abreviação de pandas. Combinado? E agora se a gente quiser adicionar o nome das nossas linhas, a gente coloca uma vírgula. A gente abre aqui o colchete. E vamos colocar aqui exemplo como se fosse comida, né? Então vamos lá, arroz, feijão, batata. Processei aqui de novo, beleza. Então aqui a gente já conseguiu alterar o nome das nossas linhas. E se a gente quiser alterar o nome da coluna também, para tirar aquele zero dali, né, que fica bem feio, a gente de novo sai do colchete, vírgula, abre o colchete novo. Esse colchete é nada mais nada menos que uma lista do Python, né? Então a gente abre aspas aqui e vamos colocar o nome da nossa coluna. Vou colocar aqui quantidade. Então a gente consegue ter essa flexibilidade na construção desses data frames. Eu vou agora aqui criar o DF2, Data Frame 2. Só é bom que vocês praticam aí também, só para a gente aumentar um pouquinho aqui o nível de dificuldade de forma gradativa. Então vamos lá, PD, né, de pandas, ponto, data frame, abre, né, parênteses. Agora a gente pode passar aqui uma matriz do Python mesmo. Então a gente passa aqui, né, cria, sei lá, 44, 55, 66. Vamos colocar um 2 por 3, né? 67, 88, 99. Vamos para o final, repetir df2, bacana. Então já aqui já interpretou, foi uma interpretação um pouco diferente, né? Que nós passamos 3 informações, ele interpretou elas aqui de maneira vertical. E agora já passou para a gente como se fosse uma construção de uma matriz mesmo do Python. Bacana, era isso mesmo que a gente queria. E o raciocínio é o mesmo. Se a gente quiser aqui agora passar, criar, né, o nome das linhas, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Aqui vai dar errado se eu rodar, processar dessa forma. Por quê? Porque nós temos 2 linhas e aqui a gente está passando 3 linhas. Vou processar aqui para vocês verem aqui. Rodei a célula, deu errado, né? Que vocês podem ver, nossa mensagem de erro, justamente por causa disso, né? Porque a gente colocou nome de 3 linhas, sendo que a gente precisava passar apenas 2. Então a gente pode tirar aqui o batata do final, batata, e a gente vírgula agora para colocar o nome das linhas. Então vamos supor que isso aqui que a gente está criando
seja, enfim, quantidade vendida por mês, sei lá, pode ser janeiro, fevereiro, março. Então a gente consegue ter essa flexibilidade. E é uma coisa bacana aqui também, caso você queira visualizar uma coluna específica, você repete aqui df2, abre o colchete, abre aspas e escreve o nome da maneira exata que está aqui na coluna. Então vamos supor que você queira visualizar apenas o fevereiro. Se você escrever fevereiro todo minúsculo, lembrando que aqui o fevereiro, o F está maiúsculo, né? A gente chega num erro, e para consertar esse erro, a gente passa o F maiúsculo. Ótimo. É aqui no modelo de visualização de pandas séries, né? Então, se você quiser visualizar bonitinho do jeito que é aqui um data frame, você passa em formato de lista. Bacana. Então, aqui você consegue chegar do formato que você quiser. E se você quiser mais de uma informação, vamos supor, você não quer fevereiro, você quer janeiro e você quer março. Em fevereiro, nesse caso aqui, não é o tipo de dado que a gente quer enxergar agora. Você coloca ali mais do que uma. Lembrando que, se você for passar mais do que uma coluna, você tem que passar em uma lista. E se você tirar aqui a lista e fazer da forma que eu mostrei no início, dá errado, né? Então, dessa forma no início, para você visualizar como uma série, panda séries, né, você tem que passar apenas um. Fechou? E outra coisa que a gente pode fazer aqui também, vamos lá. Vamos criar uma coluna nova, vamos criar abril aqui. Então vai ser janeiro, fevereiro e vai ter mais um aqui, abril. Então vamos lá, df2, né, no caso. A gente não pode errar o nome do nosso data frame. Abre aqui aspas, vamos criar o abril, abr, bacana, igual. Vamos supor então que o abril ele vai ser a subtração de março com janeiro. Então a gente coloca data frame 2, março, menos df2, janeiro. df2 aqui para a gente visualizar. Bacana, construímos aqui o nosso data frame abril. Combinado? E é bom vocês brincarem aí, pegarem experiência manipulando esse tipo de informação, porque é muito utilizado, tá? E é bacana, é fácil, né? Então aqui outra coisa que a gente pode fazer também é aumentar um pouco da dificuldade, né? Vocês podem perceber que eu importei um NumPy também. Então vamos criar aqui uma coisa que a gente pode fazer agora. Vou colocar uma linha aqui só para organizar. Vamos criar uma matriz de números aleatórios com o NumPy. E depois nós vamos pegar essa matriz e criar um data frame com ela. Então vamos lá. NP de NumPy, que a gente importou aqui em cima. Importe NumPy como NP. Então nós conseguimos aqui fazer os nossos comandos com o NumPy, né? Então no np.random, que vai ser uma matriz de valores inteiros e vai ser a valores aleatórios, né? Não são valores que a gente vai escolher, ok? Então np random.rangeInt. Se você não conhece esse comando, tutorial de NumPy, que eu falo bastante dele lá também. E aqui agora, só de início, só para a gente testar. Aqui, ó, beleza. Então o que significa isso? Vai ser esse aqui no caso é um número aleatório criado com NumPy, que ele vai do 0 ao 19, ele para no 20. Então se a gente for processando aqui várias vezes, vocês vão ver que ele vai mudar aí, o máximo vai ser 19 e o mínimo é 20. E se a gente quiser aqui agora criar uma matriz com isso, a gente passa um vírgula, né, depois do nosso número, e esse a gente coloca agora o size, que é o tamanho, né, em inglês. Vamos colocar uma 3x3. 3x3. Então nós já temos a nossa matriz aqui. Então vamos criar agora o nosso data frame. Nosso data frame vai chamar carros. Vamos criar aqui um de carros. Vai ser pd.dataframe. Lembra sempre de colocar o D e o F maiúsculo, ok? E agora a gente passa aqui no lugar que aqui, tá vendo? Aqui em cima tá essa lista, que aqui embaixo aqui nessa segunda opção aqui tem a nossa matriz criada com Python. Aqui agora nós vamos passar o nosso NumPy, a nossa matriz que a gente gerou com o NumPy. Combinado? Então processar isso aqui para parar de poluir ali. Vou repetir o carros aqui embaixo para a gente conseguir visualizar. Ótimo, já temos. E o raciocínio daqui para frente
mesma coisa. Então, nós já temos ali o nosso valor numérico, né, a nossa matriz. Agora a gente passa aqui agora, vamos supor, Fiat, Ford, Chevrolet, show. E agora a gente passa os meses, né? Então vamos começar aqui a partir de janeiro, fevereiro e março. Bacana. E uma coisa que agora que dá para fazer também, eu vou aumentar essa possibilidade aqui, essa quantidade de informações, vou adicionar mais marcas, vou adicionar de janeiro até dezembro, porque nós vamos criar mais colunas para dar uma praticada mais nisso aqui que eu mostrei para vocês. Fechou? Então eu volto aqui, só vou digitar tudo, se for para digitar tudo aqui de uma vez vai ficar bem longo, então enfim, eu volto daqui a pouco. Aí, bacana. Então aqui nós temos agora o nosso data frame criado. Uma alteração que eu fiz, né, que colocar, poxa, vender 10 carros no mês é muito pouco, então eu coloquei aqui de 3 mil a 25 mil, né, então nós temos um range, então vai ser uma matriz de 8 linhas por 12 colunas, criadas de valores aleatórios que vão de 3 mil até 24.999, e esses serão os carros aqui, né, que eu escolhi, e de janeiro até dezembro. Vamos visualizar? Pronto. Uma coisa que a gente pode agora adicionar aqui é a soma, é o total das vendas do ano, né? Então vamos supor aqui que a gente queira colocar agora o total. Vamos lá, carros, a gente repete, ok? Tá funcionando bacana. Total, né? Que nem a gente viu aqui em cima aqui, né? Para criar uma coluna nova. Então a gente passa ali o total. O que esse total ele consiste? Agora que vem a parte interessante. Para a gente conseguir chegar nesse total, a gente tem que formar pandas o seguinte. Eu quero o total, eu quero realizar um cálculo com data frame carros, e aí ele vai ser a soma, então eu coloco ponto sum e abro parênteses aqui, do carros no axis. O que é o axis? O axis padrão geralmente é o 0, então ele vai olhar a coluna aqui na vertical. Se eu informar, não, eu não quero no axis 0, eu quero no axis 1. O 1 é horizontal, então ele vai calcular aqui a soma de janeiro, fevereiro até dezembro. Então aqui a gente passa axis igual a 1. Pronto, temos aqui a nossa soma. Se você somar de janeiro até dezembro, você vai chegar nesse valor aqui, nesse meu caso. Com certeza você colocou aí, se você repetir nesses comandos aqui, você chegou num total diferente, porque são números aleatórios. Nós não utilizamos ainda o random seed, que nós veremos mais para frente. Tá? Então, você também conseguiu gerar aqui, mas provavelmente com valores diferentes. E outra coisa que dá para a gente fazer aqui também é criar a origem. Qual é a origem das marcas, né? Origem. Então vai ser... aqui a gente pode passar uma lista. Então, mais uma vez, eu volto daqui a pouco para não ficar muito maçante também, tá? Então, para não ficar digitando origem por origem das marcas dos carros. Já volto. Então pronto, adicionei aqui a origem das marcas, né? Se eu tiver errado alguma marca aqui, vocês me corrijam, por favor. Beleza. Coloca aqui para visualizar. Pronto. Então nós temos o total e a origem que nós adicionamos depois. Os dados, né, dos carros aqui no decorrer dos meses, das vendas no decorrer dos meses, foi gerado pelo NumPy de maneira aleatória. Uma coisa que é importantíssima também, geralmente sempre quando eu importo um data frame, tanto de um arquivo CSV ou de algum banco de dados, a primeira coisa que eu faço para conhecer a estrutura do meu data frame, o nosso aqui está pequeno, são só 8 linhas e algumas colunas aqui, 14 colunas se não me engano. Mas imagine se você tivesse milhões de linhas e dezenas de colunas, então é muito importante para a gente saber a dimensão do nosso data frame. Então você repete ali o nome, carros.info, para a gente saber as informações. Então aqui a gente tem esse 8 entries, são linhas, tá? Esse 14 colunas, então acertei, são 14 colunas no total. Uma coisa muito importante aqui também é que pode ser que em algum momento você veja alguma coluna em algum data frame que ela está visualmente numérica, mas quando você tenta fazer algum cálculo com ela, você não consegue. Por quê? O dtype dela, o data type dela, está como objeto, né? Está como string. Então você tem que converter essa coluna para um valor inteiro ou então um float, por exemplo, para você conseguir fazer o cálculo com ela. Por isso que é muito importante utilizar o info.
E outra que é muito importante também é a describe. Essa aqui já é mais numérica, né? Então que a gente consegue ter mais informações do nosso data frame, é complementar uma a outra. Então o count aqui é a quantidade de linhas, está contando, são 8. Esse min é a média. Então aqui ele está falando que o min de janeiro, por exemplo, é esse 15.973. Então o que aquele min significa? Ele está somando Fiat, Peugeot, Volkswagen, até Chevrolet, está somando todas elas aqui do mês de janeiro e está dividindo por 8. Então, ele está informando que a média disso tudo é 15.973. STD é Standard Deviation, desvio padrão em inglês. É bem bacana também, mais utilizado mais, né, com construção de alguns modelos aí de machine learning, mais para frente veremos isso também. E aqui o valor mínimo, o valor máximo, 25% desses valores entre o mínimo e o máximo e chegam até 12.856, 50% até o 15.413 e 75% desses valores eles vão até o 19.656 e depois até o máximo. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir identificar outliers, tanto do máximo quanto para o mínimo, tá? Então isso aqui é importantíssimo, é extremamente utilizado também. E outra coisa que também, enfim, imagine se você tiver um data frame gigante, então com columns você consegue ver o nome das colunas, né? Então você imagina, você tem dezenas de colunas, mas você precisa só de algumas. Então você consegue gerar um data frame, por exemplo, aqui que eu vou fazer aqui agora, carros. Aí aqui eu consigo passar uma só. Então vamos lá, janeiro. Estou vendo só janeiro. Mas vamos supor que eu queira algumas específicas. Então vai ser janeiro, vai ser abril e vai ser origem. Então a gente consegue mexer aqui nos dados que a gente quiser, enfim, utilizando as informações que a gente quiser. E tem também a outra que é index. Vocês viram o nome né, os nomes das linhas aqui dos seus index, né? Se for numérico, vai aparecer as informações numéricas aí para vocês, o cálculo, né? Enfim, então vocês conseguem brincar com isso. Então é isso, só um vídeo rápido aqui de como criar um data frame. Espero ter ajudado, até a próxima.